Sem mais delongas, vamos à exposição bíblica em Hebreus capítulo 4, a partir do verso 14, e vai do capítulo 5 até o verso 10. Amém? Vai até o capítulo 5, verso 10. Aquilo que a gente já conversou na questão da teologia, a questão da perícope do texto, que os capítulos, na verdade, eles dividem, mas às vezes ultrapassam os capítulos falando do mesmo assunto. Então isso é uma questão teológica e é uma questão de interpretação. Por isso que vai do 14 até o 5, verso 10. Amém? Cristo é superior ao sumo sacerdote da antiga aliança. Vamos falar nesta noite sobre o sacerdócio de Cristo. Verso 14. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Capítulo 5, verso 1. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelo povo, capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraquezas. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo, como também por si mesmo. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas sim aquele que ele disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. A quem também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu oração e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, pois, depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus, fala conosco nesta noite, ó Pai, mais uma vez. Precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, que a Tua palavra ache um lugar em nossos corações. Meu Deus, que em nome de Jesus, a Tua palavra que não volta vazia, ó Deus, gere vida, cura, milagre, transformação e salvação na vida de muitos aqui nesta noite. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar nesta noite sobre Cristo, o nosso sumo sacerdote. Cristo é o sacerdote superior a todos os sacerdotes da antiga aliança. Este livro, o livro de Hebreus, você pode acompanhar a sua leitura e até anotar se você quiser, para que você entenda o ofício sacerdotal, para que você entenda o ofício do sacerdote segundo a lei de Moisés, que está no livro de Levíticos, capítulo de número 16. Anotem depois, para que vocês possam estar fazendo a sua devocional e acompanhando o livro de Levíticos, porque muitas coisas cerimoniais da lei de Moisés que tratamos, que é retratado na carta aos Hebreus, na verdade é um espelho
daquilo que se encontrava daquilo que se encontra lá no livro de Levíticos, no capítulo de número 16 em diante. Na verdade, o livro de Levíticos inteiro vai falar das leis chamadas leis cerimoniais, que foram extintas a partir de Cristo. Uma delas foi o sacrifício pelos pecados por morte dos animais. Todos sabem que uma vez por ano os israelitas subiam a Jerusalém de várias partes, de Belém, de Nazaré, de vários lugares de Israel, subiam para Jerusalém para ali uma vez por ano oferecer sacrifício pelos seus pecados. E o ofício do sacerdote ou do sumo sacerdote, que começou em Arão, a linhagem de Arão, que são chamados de levitas, os levitas, que hoje traduziram de forma errônea a ponto de dizer que os levitas são aqueles que cantam ou que tocam um instrumento, quando na verdade o ofício sacerdotal, o ofício dos levitas eram armar tenda, eram desmontar tenda, eram lavar as bacias de sangue, eram lavar o propiciatório, era lavar, na verdade, todo o terreno, era montar tenda, desmontar tenda, e assim, quando sobrava um tempo, eles tocavam uma harpa e faziam alguns cânticos de romaria, mas na verdade eles não tinham palco, eles não tinham altar, eles não tinham banda, eles não tinham nada disso. Eles tinham, na verdade, era que trabalhar muito, e só eles poderiam carregar a arca e transportá-la de um lugar para o outro. O sumo sacerdote, o ofício sacerdotal, é aquele que leva as petições do povo até Deus. O profeta é de Deus para o povo, porque ele fala em nome de Deus, ele é boca de Deus na terra. O profeta, o ofício do profeta é falar da parte de Deus para o povo, e do sacerdote é falar da parte do povo para Deus. Esse é o ofício, e é o ofício sacerdotal. Por isso que em 2 de Pedro 2,9, Pedro vai dizer que nós somos o sacerdócio real, a nação eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus, porque através da morte de Cristo nós podemos exercer o ofício sacerdotal real, que é interceder uns pelos outros, que é orar uns pelos outros, que é pedir pelos outros, como fizemos aqui há poucos instantes. Alguém está enfermo, alguém está precisando, e nós oramos e pedimos a Deus. Mas lembrando que só existe um intermediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem, o único, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o escritor aos Hebreus vai mostrar um pouco do ofício sacerdotal e vai comparar com o ofício de Cristo, que ele é sumo e ele é o único sacerdote que está acima de todos os sacerdotes. Então, o que é que os sacerdotes faziam? Iam oferecer sacrifício pelo povo, uma vez por ano. O sumo sacerdote, que entrava no lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que ficava depois do lugar santo. Então, antes do lugar tinha um lugar santo, e depois do lugar santo tinha um santo dos santos, que era coberto por um véu, que o sacerdote entrava com uma corda e um sino amarrado na sua cintura, praticamente, com uma corda. Um sacerdote ficava do lado de fora, enquanto ele iria oferecer sacrifício pelo povo. Se tivesse alguma coisa errada, se a vida desse sumo sacerdote não tivesse em dia, ele era fulminado ali mesmo. Então, o sacerdote só puxava apenas um cadáver que foi fulminado, porque entrou na presença de Deus para oferecer sacrifício pelo povo em pecado. Vamos ver o que eles faziam antes para não morrer, e por que na verdade nenhum deles morria. Vamos lá, o verso 14. Porque, portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. O livro de Hebreus é um livro que vai militar contra a apostasia, o abandono da fé, o que muitos estão fazendo nos dias de hoje, mas que na verdade já era combatido e já era prevenido nas cartas bíblicas há mais de 2 mil anos atrás. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos tempos, por não suportarem a sã doutrina, eles abririam mão da verdade e se voltariam para as fábulas.
muitos abandonam a fé, porque não suportam a verdade bíblica, não suportam ser confrontados com a verdade do Evangelho, e isso confronta o seu estilo de vida, a sua maneira de viver, e principalmente ataca uma das coisas mais protegidas pelo homem, que é o seu bel prazer, a sua paixão, o seu ego, o seu egocentrismo, tudo aquilo que vem de encontro, que vem para confrontar com aquilo que eu desejo, que eu gosto e que eu penso, na verdade, já não é tão satisfatório e já nem vale mais tanto a pena seguir determinada religião ou determinada fé por isso. Não é à toa que vemos o que está acontecendo no nosso país e no mundo, e o que está acontecendo com a fé cristã. Na verdade, não com a fé cristã, mas na verdade com muitos que brincam com a fé. Por isso que ele vai dizer: mantenham firme a vossa declaração de fé pública. Você um dia professou, você um dia fez uma declaração de fé pública, e ele quer assegurar os seus ouvintes, os seus leitores, de que mantenham-se firmes, não recuem, não retrocedam. Olha o verso 14: temos um sumo sacerdote. Esse não é da linhagem de Arão, esse é Jesus, o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho de Deus, que entrou não num véu, não apenas rasgou o véu com a sua morte, quando ele diz está consumado, e o véu do Santo dos Santos, o véu do tabernáculo se rasga de alto a baixo. Não, mas ele entrou no céu, ele penetrou, ele rasgou os céus, e hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, nos ajudando nas nossas fraquezas. E não é à toa que João vai escrever dizendo: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Vocês não devem pecar, não é bom pecar, não é bom viver pecando, mas se por acaso algum de vocês pecarem, vocês têm um advogado que intercede por vós à direita de Deus. Nós não devemos pecar, Deus não gosta que pecamos, o nosso pecado fere a santidade de Deus. Mas, meus irmãos, temos um advogado que está ao lado, à direita de Deus, clamando todos os dias e pedindo a Deus misericórdia pela minha e pela sua vida. É por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, é por isso que você está aqui. E ainda que você não estivesse aqui e você estivesse num shopping ou você estivesse em outro lugar, ainda assim, se você deitou, dormiu e acordou, foi porque alguém intercedeu por você e disse: Deus, dá mais um dia de vida para ela, dá mais um dia de vida para ele, Senhor, porque eu tenho uma obra na vida dela, eu tenho uma obra na vida dele. Essa pessoa é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Olha o verso 5: mas alguém que é a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos a graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Ele intercede por nós porque o verbo, como eu disse no princípio aqui do sermão, ele se fez carne, ele tabernaculou entre nós. Na verdade, o habitou no original é tabernacular. É muito diferente de alguém que veio de passagem, é muito diferente de alguém que passou por aqui, mas ele tabernaculou, ele armou o seu tabernáculo no meio do homem. Será Emanuel, porque ele habitaria no meio, ele habitaria dentro da humanidade, e ele está aqui. E por isso que Isaías cantou há 740 anos antes de Cristo: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Emanuel. Emanuel significa Deus dentro do homem. Esse é o significado de Emanuel. E por isso que João começa o seu evangelho no verso 1 dizendo: tudo foi feito por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória, graça e majestade. Glória a Deus nas alturas. Esse sacerdote, sumo sacerdote, foi tentado, mas não podemos dizer que ele foi tentado como pai porque ele não teve filho. Não podemos dizer que ele foi tentado como um homem numa questão sexual, porque na verdade ele não tinha esposa, ele não teve nenhum contato com mulher fisicamente. Mas quando diz que ele foi tentado em todas as coisas, quer dizer que ele estava
sujeito a todo tipo de paixões carnais que eu e você temos. Por isso que Ele se compadece de nós, porque Ele sabe Ele sabe das fraquezas do ser humano. Primeiro, não só porque habitou entre nós, mas porque Ele nos criou, e ninguém sabe melhor do seu objeto, da coisa criada, a não ser aquele que o criou. Então o Senhor conhece cada defeito, cada fragilidade, cada fraqueza minha e sua, porque Ele nos criou. Existem apenas duas pessoas que sabem muito mais de mim e de você. A primeira é Deus, e a segunda é o diabo. É a segunda pessoa que sabe mais de mim e de você, que sabe o meu ponto fraco e o seu, e que vai lutar para colocar tentações para que venhamos tropeçar. Por isso que na carta de Judas, ele vai dizer, na sua oração final, aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar. A Bíblia também diz no Salmo 91, que Ele não deixará que você tropece com teu pé em pedra. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Devemos clamar a Deus dia e noite, para que Ele nos dê livramento das nossas tentações, das fraquezas que tão de perto nos rodeia. E Ele é poderoso para nos livrar de todas elas. Amém. Porque para toda tentação Ele providencia o escape. Por isso que ninguém que seja tentado diga, por Deus eu sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, mas cada um é tentado pela sua própria fraqueza. E aqui onde Satanás, aqui onde as circunstâncias, onde as nossas fraquezas vai nos induzir a cair, mas na verdade não podemos dizer que Cristo também caiu. Ele não pecou, mas Ele foi tentado em todas as coisas como um homem. Também Tiago vai dizer que um homem chamado profeta Elias, sujeito às mesmas paixões que nós, medroso, correu para se esconder por causa de uma mulher chamada Jezabel. Ficou 3 anos e meio escondido numa caverna, mas ele orou 3 anos e meio, ele orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Aquele homem sujeito às mesmas paixões. Por que isso acontecia? Porque ele continuou, e nós também temos um advogado que intercede por nós à direita de Deus. O tempo de clamar é hoje, o tempo de orar é hoje, o tempo de suplicar é agora, o tempo de pedir perdão é hoje, porque no dia que as trombetas soarem, nós não teremos mais um advogado, mas ele virá como um juiz. Ao ouvir a voz do arcanjo, no soar da trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, que ficarmos vivos, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Então devemos clamar hoje, devemos pedir misericórdia hoje. Quando você chegar na tua casa, até agora ouvindo essa mensagem, diga na sua mente, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ajuda-me nas minhas fraquezas, perdoa os meus pecados, porque eu ainda tenho um advogado que está à direita de Deus intercedendo por mim. Ele se compadece, e compadecer significa sofrer com, é padecer com a pessoa, é compaixão. Paixão é sofrimento, com é junto. Então compaixão é sofrer com. E aí nós vimos, né, as pessoas dizendo, eu estou apaixonado, né? E aí a gente vê a sexta-feira da Semana Santa dizendo paixão de Cristo, mas não tem nada a ver com amor. Paixão tem mais a ver com dor, com morte, com martírio, com sofrimento, com agonia, que foi o que ele sofreu antes, naquele Getsemane, naquele monte, quando ele orava, e os seus poros capilares saíam sangue em vez de suor, de tanta angústia que ele sentia, a agonia da cruz, dele saber o que estava ali esperando por mim e por você. E num momento de homem como homem, ele disse, Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas quando ele sentia as dores dos pregos, quando ele imaginava o seu martírio, ele sentiu agonia, ele sentiu medo. Acordou Pedro e João, vocês não podem velar comigo nem pelo menos uma hora. E a Bíblia diz que Jesus teve medo, ele ficou angustiado, ele sofreu, mas no último instante ele disse, todavia seja feita a tua vontade. E é por causa da vontade de Deus e não da vontade de Jesus que estamos aqui, porque a vontade de Jesus naquela hora era desistir, a vontade de Jesus era não ir para a cruz, a vontade de Jesus era ter medo, mas ele disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus se cumpriu. E em Isaías 53, a partir do verso 11, o profeta Isaías vai dizer que foi da vontade do Senhor esmagá-lo, moê-lo e fazê-lo sofrer pelas nossas transgressões, e
cada gota de sangue que foi derramada naquela cruz, a ira de Deus contra a humanidade estava sendo aplacada e a dívida estava sendo paga. E em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer, a partir do verso 50, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? Porque ele venceu a morte, ele matou a morte, ele foi no inferno e pegou a chave do inferno e da morte, e nem a chave do inferno Satanás tem. É bíblico isso, é bíblico. Nem a chave da morte Satanás tem. Hoje Jesus tem o controle da vida e da morte na palma das suas mãos. Por mais miserável que seja, ainda que seja uma bola perdida, ainda que seja num acidente, Deus não perdeu o controle. Jesus tem a chave da vida e da morte nas suas mãos. Ele salva quem Ele quer, Ele livra quem Ele quer, e tudo que faz e que acontece nesta vida tem um propósito da parte de Deus que nós desconhecemos. Mas Ele se compadece, mas Ele não precisou pecar para entender o pecado. Assim como um médico que faz muitas cirurgias e ele entende de cirurgia sem ter passado por uma de repente. De repente um médico que já fez milhares de cirurgias nunca precisou ter feito alguma nele. E assim como quem já fez mais de 5, 6 cirurgias acaba não entendendo nada de cirurgia. Veja o paradoxo. Um médico que faz várias cirurgias, muitas vezes ele não sofreu nenhuma. E quem já sofreu várias, algumas 4 ou 5 cirurgias, acaba não entendendo nada de cirurgia, mesmo tendo passado por várias. Isso quer dizer que Cristo não precisou pecar para entender o pecado. É que Ele é conhecedor de todas as coisas. É que Ele é conhecedor do universo. Em João 17,5 Ele diz: Pai, torna-me da alegria que Tu me deste quando o mundo estava sendo criado. Glorifica-me de novo, me faz sentir aquele gozo, me faz sentir a mesma alegria quando o universo estava sendo criado. E cada palavra, quando Deus dizia haja luz e houve luz, Jesus estava se regozijando com o Pai na criação do universo. Pastor, e onde estava o Espírito Santo? O Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas. Quando Ele disse haja luz, quando Ele disse haja luminares, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Ele se compadeceu. Ele padeceu conosco. Ele sentiu dó, ele sentiu compaixão, ele sofreu a ponto de chorar como na morte de Lázaro. Mas ele chorou na morte de Lázaro não porque Lázaro é o seu amigo, porque ele tinha dito para os seus discípulos: calma, Lázaro apenas dorme. Mas ele chorou e ele se compadeceu quando ele viu a incredulidade do povo. Porque dizia: se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Outros diziam: 4 dias, o corpo está fétido, eu quero ver o que ele vai fazer agora. Outros diziam: não tem como, porque os judeus só acreditavam na ressurreição e que a alma ficava no corpo apenas por 3 dias. Lázaro fazia 4 dias de morto naquele dia. Então Jesus olha para aquela multidão como ovelha que não tinha pastor, e Jesus se compadece, Jesus chora, porque há tanta incredulidade no meio daquele povo. Jesus se retira mais uma vez, o sumo sacerdote, e ora e pede pela vida de Lázaro, e Deus ressuscita Lázaro do túmulo, a ponto de Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita, e Jesus volta outrora, outro momento, a se hospedar na casa daquele que estava morto, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. E qual fraqueza era essa? Que fraqueza era essa do sumo sacerdote? A fraqueza eu vou explicar para vocês. Olha o verso 16. Portanto, aproximemo-nos com confiança. O escritor aos Hebreus está dizendo: olha, essa pessoa apresentada aqui, o Filho de Deus, é alguém que entende tanto de tentação, que ele foi tentado das mesmas paixões que nós, e ele nos entende. É o que o escritor aos Hebreus queria dizer, e é o mesmo que eu digo para você. Sabe por que ele não desiste de você? Porque ele entende você. Ele pode não aceitar como você está andando, ele não pode aceitar o que você está fazendo, porque ele não pode negar sua natureza. Ele é santo, santo, santo. Ele pode não concordar, ele pode não estar feliz, ele pode não aceitar, mas ele entende você.
Ele entende as tuas fraquezas. Isso não é uma mensagem de autoajuda não, mas é ajuda do alto que vem de Deus para mim e para você nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, ainda que eu esteja triste com o que você está fazendo, ainda que eu não concorde por onde você tem andado, mas eu entendo você, eu compreendo você, Ele me compreende, Ele nos compreende, irmãos, e por isso que temos o privilégio de mais uma vez estar aqui adorando e bendizendo ao seu nome. E o escritor aos Hebreus vai dizer, portanto, então, aproxime-se dele com confiança, porque não é alguém insensível, não é alguém que está apático, não é alguém que está parcial ao que você está passando, não. As minhas lutas, irmãos, as tuas lutas, Ele sente também. Quando você está triste, o Espírito Santo também vai estar triste, porque Ele habita em nós, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você está feliz, Ele está feliz, porque Ele não criou o homem para sofrer, Ele não criou o homem para enfermar, Ele não criou o homem para morrer. Então quando você está feliz, desfrutando do suor do teu trabalho, passeando com a tua família, viajando, comendo do melhor dessa terra, Ele também está feliz, porque foi para isso que Ele nos criou para isso. Mas quando você está gemendo com a enfermidade, quando você está sofrendo, quando você está com alguma dificuldade, Ele também sente, porque Ele se compadece de nós, porque Ele foi 100% homem, 100% Deus. Por isso que cada lágrima que rola no teu rosto, muitas vezes, quando ninguém vê, a Bíblia vai dizer num dos salmos que o anjo coloca no odre, e que no momento certo Deus vai responder cada lágrima, apesar de que naquele dia, no grande dia, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque todas essas coisas serão passadas e viveremos o novo de Deus. Mas Ele, mesmo sendo Deus, mesmo sendo 100% Deus, se Ele vencesse as tentações por ser Deus, como Ele cobraria de nós? Como Ele exigiria um escape? Como Ele nos ajudaria? Por que Ele providencia um escape? Porque, irmãos, até o próprio corpo humano chega um ponto da dor mais profunda que o homem possa suportar, que o seu corpo desliga. Ele não suporta mais. Quem entende de saúde, de enfermagem, de medicina, vai poder concordar comigo em algum desses pontos. Talvez eu não seja tão técnico, mas existem dores que são tão insuportáveis no próprio corpo mortal, no corpo físico, que o próprio corpo desliga. E uma dessa maneira do corpo desligar é através até da morte. Dizem também, isso não posso afirmar com certeza, mas que a queimadura, dependendo do grau, no corpo, de tal maneira que chega um ponto que o indivíduo passa a sentir frio do que calor. Porque o seu corpo desliga a não suportar tanta dor. E foi o que Cristo fez naquela cruz por mim e por você. O sofrimento era tanto, as suas costas rasgadas, os seus órgãos possivelmente seus pulmões perfurados. Ele naquela cruz por mim, por você, era tanta dor. E quando ele teve sede, sabe o que é que deram a ele? Molharam uma esponja no vinagre, ele deram a beber vinagre na hora da dor. No momento da sede, ele bebeu vinagre. Ele sentiu tanta dor, a ponto de dizer, Senhor, recebe o meu espírito, porque ele já não suportaria mais. E ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, para nos prometer e nos garantir a vida eterna. Portanto, nos aproximemos dele com confiança. Se aproxime de Deus com confiança, porque é alguém que entende você, é alguém que compreende você, é alguém que ajuda você, é alguém que não importa o que você esteja passando. Você que entrou aqui nesta noite, talvez você não tenha pecado, glória a Deus por isso, mas por mais perverso que ele seja, se volte para o Senhor nesta noite, peça perdão a Ele, e Ele se compadecerá de ti, porque um dia Ele se compadeceu de mim, um dia Ele se compadeceu de você, um dia Ele se compadeceu de nós, coisa que muitas vezes temos vergonha até de relembrar. E olha onde estamos aqui, louvando, adorando ao Senhor. Eu estou no altar do Senhor, você está aqui adorando ao Senhor, porque um dia Ele se compadeceu de nós. Um dia Ele se compadeceu de quem experimentou os prazeres deste mundo. Um dia Ele se compadeceu daqueles que estavam prestes a perder a sua vida. E o tempo é agora. O tempo oportuno é hoje.
às vezes a gente não sabe. Agora há pouco, antes de vir para a igreja, para o culto, eu estava no gabinete, um áudio da minha mãe de 10 segundos. E aí, quando eu ouvi o áudio, ela perguntando se estava tudo bem comigo. E aí eu liguei para ela. E ela disse: não, filha, porque eu senti vontade de saber se estava tudo bem com você, porque eu fiquei pensando em você o dia inteiro. Eu falei: minha mãe, graças a Deus está tudo bem, mas aproveitei e fiz mais uma oração, porque o dia que se chama hoje, a gente nunca sabe o que é que nos espera, a gente não sabe o que nos acontecerá segundos depois, horas depois. E eu aproveitei para pedir a Deus pela minha vida e pela minha família. Devemos aproveitar cada minuto, devemos aproveitar cada instante, no momento que se chama hoje, e pedir o socorro de Deus, e dizer: Senhor, socorro, auxilia-me, socorre-me. Porque Ele não só nos socorre, mas Ele sofre com você. Ele sente com você a tua dor. Ele sente com você o teu sofrimento. Ele apenas não está no céu, no alto sublime trono. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo que o mundo não conhece, que está do nosso lado. E Ele nos fará lembrar todas as coisas que foi a promessa do Senhor. E por isso que lembramos de tudo, pela promessa de Jesus, que Ele nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus tinha dito. Então, precisamos ser socorridos no tempo oportuno. E o tempo oportuno é hoje. O tempo oportuno é agora, de você sair daqui com o favor de Deus na tua vida. E aí, como diz a canção, não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior. Ele sabe quando você tenta acertar. Ele sabe quando você luta. Ele sabe quando você tenta. Olha o capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para apresentar oferta de sacrifício pelos pecados, capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Imagina o sacerdote, uma vez por ano, quando ele via alguém com um animalzinho, uma ovelhinha debaixo do braço, e aquele sacerdote estava vendo, ignorante, pecado involuntário, pecado não pensado, não maquinado, não planejado, ele veio para oferecer o pecado. O sacerdote se compadecia dele, porque na verdade o sacerdote sabia que ele também estava rodeado de fraquezas. E o que é que o sacerdote fazia? Está escrito: ele iria lá no terreno, ele ia lá, oferecia por ele mesmo o pecado, o sacrifício. Agora ele estava apto para oferecer o pecado do povo, porque ele não ia arriscar. Se ele fosse presunçoso, ele seria fulminado ali dentro. Então ele precisava ir lá oferecer pelos seus pecados. Mas imagino, vou usar uma linguagem mais comum de nossos dias, que esse sacerdote todo ano encontrava o mesmo sem vergonha com a ovelhinha debaixo do braço. Eu imagino a ira do sacerdote: você de novo, cara? Tu não toma jeito? Tá aqui de novo? O que foi dessa vez? Ah, sacerdote, aquela mesma história. Deixava ele indignado. O sacerdote, ele não podia cair nessa tentação, porque ele tinha que lembrar que ele era alguém que também pecava. Meu Deus. O sacerdote tinha que lembrar que ele também tinha que primeiro oferecer por ele, para depois oferecer pelo povo. Então, quando o sacerdote se irava, ele caía na tentação, porque ele estava tomando o lugar de Deus. Porque ele foi chamado para fazer algo concernente a Deus. Então o sacerdote, ele tem que ser meio Ezequiel, tem que olhar e dizer: Senhor, tu sabes, né? Lembra do Vale de Ossos Secos? O Senhor pergunta a Ezequiel: porventura poderão viver esses ossos? O que é que Ezequiel diz? Tu sabes, Senhor, isso é contigo. E eu vou dizer para vocês, nós somos tentados a isso mesmo, principalmente quando lidamos com esse tipo de situação. Principalmente nós pastores somos tentados a tomar uma ira, uma indignação que não é nossa, que é de Deus. Às vezes a gente toma uma indignação para a gente que é de Deus. E aí o sacerdote tinha que lembrar: opa, você também tem que oferecer sacrifício lá por você. Está chateado por quê? Deixa que isso é uma coisa de Deus. Deixa que esse pecado é com Deus. Deixa que essa situação é com Deus. E é o que realmente devemos fazer. É o que eu e você devemos fazer quando alguém pecar. Se compadecer, sofrer com,
Pedir misericórdia pelos ignorantes. Clamar em vez de criticar, mas é clamar e dizer: Senhor, eu também sou sujeito. Ainda que eu não pequei nesse mesmo delito, eu estou sujeito a esse mesmo tipo de pecado. Porque ainda que você ou eu não pequemos naquele ato, isso não quer dizer que não estamos sujeitos a cair no mesmo erro. E aí Paulo escreve aos Coríntios sobre os fracos e os fortes: aquele que está de pé, cuide para que não. E a soberba precede a ruína. Quando pensamos alguma coisa além daquilo que é devido sobre nós, estamos a um ponto da queda, a um ponto do fracasso. Todos que caíram, um dia primeiro chegou a soberba. Todos que caem e apostatam da fé, todos que caem em todo tipo de pecado, primeiro vem a soberba, o orgulho, a ostentação. Lembra de Nabucodonosor? Com a minha magnificência construindo isso aqui. Um dia depois estava como um animal de 4 pés no jardim, dormindo no sereno, com as unhas desse tamanho, comendo grama. Ficou 7 anos assim. Deus restitui novamente, tira a loucura de Nabucodonosor. Agora ele aprende que ele só deve exaltar ao único Criador dos céus e da terra. Por isso que nós não devemos deixar que uma pseudo santidade, ou talvez ainda que estejamos trilhando esse caminho de santidade, venha dar-nos uma sensação de que jamais poderemos cair naquele pecado ou naquele delito. Afinal de contas, o homem se considera muito virtuoso por não pecar. Mas na maioria das vezes ele não peca por falta de oportunidade. Por isso que devemos sempre pedir misericórdia a Deus. Por isso que devemos pedir a Deus. Porque Deus, na sua, irmãos, soberania, Ele é tão bom. Mas Ele é tão bom na sua soberania. Deus é tão maravilhoso que Ele não vai deixar. Porque Ele sabe que você não vai suportar. Então Ele não vai deixar nem que aquela oportunidade apareça para você. Verdade. É por isso que vocês estamos de pé. Não é porque você venceu todas, não. É porque muitas que não iríamos vencer, Deus nem permitiu que chegasse até nós. Glória a Deus por isso. Porque aquilo que eu não vou suportar, irmão Jurandir, Ele não deixa vir. Ele, na sua misericórdia, Ele impede que venha. Ele não deixa, porque Ele diz: essa tentação o meu filho Edivan não vai aguentar. Mas por ele ficar de pé mais um pouco, eu vou desviar essa tentação dele. E assim acontece comigo e com você todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porque Ele se compadece, porque Ele passou por isso. Ele sentiu na carne a agonia, a dor, o sofrimento, a paixão, a tristeza. Ele sentiu tudo. E Ele sabe até onde eu e você, onde nós podemos suportar. Então o sacerdote, quando ele ficava irado demais com o pecado de uma pessoa, ele pecava. Ele pecava. Porque se ele tomar aquilo demais para ele, é um meio termo. Ele não pode ser apático, mas ele não pode puxar tudo para ele. Porque ele acaba tomando um lugar que não é dele, o lugar é de Deus. O irado é Deus. A santidade ferida é de Deus. O nome blasfemado é o de Deus. Então tem certas coisas que eu tenho aprendido, principalmente no livro aos Hebreus, na carta dos Hebreus, é fazer a oração de Ezequiel: Senhor, Tu sabes, está contigo esse negócio, está nas Tuas mãos. Essa ira não é minha, a ira pertence ao Senhor. Amém, glória a Deus. Ele é capaz de compadecer-se devidamente dos ignorantes, porque ele também está rodeado de fraquezas. E tudo isso vocês vão encontrar lá na carta, no livro de Levíticos, a partir do capítulo 16. Olha o 3. Por esta razão ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo. Ninguém toma para si essa honra. Tudo isso que eu já expliquei para vocês, ninguém pode tomar para si essa honra. Porque na verdade ele toma, essa honra é de Deus, isso é mérito de Deus, isso é uma questão de Deus, não nossa. Então ninguém pode tomar para si essa honra, de quando chamado por Deus, como no caso de Arão. E aqui, irmãos, eu fiz uma anotação da referência da carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso de 1 a 5, nós já falamos bastante sobre ela, mas aqui os sacerdotes eram chamados por Deus. Mas essa geração teria um mestre chamado segundo seus próprios deleites, que já estava registrado há mais de 2000 anos atrás. Paulo dizendo a Timóteo: na verdade, eles ajuntarão mestres segundo seus próprios desejos,
que falem coisas agradáveis aos seus ouvidos de ouvir. Está lá na carta de Paulo a Timóteo. Timóteo, tu prega a palavra a tempo e fora de tempo, porque nos últimos tempos não suportariam essa doutrina, mas tendo como que comichões nos ouvidos, rejeitariam a verdade, se voltariam para as fábulas e levantariam mestres segundo os seus próprios desejos, e eles ficariam rodeados ouvindo ali as canções de ninar, ouvindo as coisas agradáveis aos ouvidos. Você vê aí, estelionatário, você vê o golpe aí, na televisão tem direto, as mulheres solteiras que caem no golpe daqueles estelionatários que faz transferência de 10 mil, 15 mil, 50 mil na conta do cara, sem nunca ter visto ele. É porque fala coisas agradáveis aos ouvidos. É porque fala coisas boas. Vocês pensam que falso mestre, que os falsos apóstolos, que os falsos líderes, eles falam o quê? Eles só falam coisas boas. São coisas agradáveis. Todo mundo está esperando o diabo em forma de dragão, com chifre, com um tridente na mão. Mas muitas vezes não, muitas vezes ele é um Leonardo DiCaprio, ele é um Gianecchini. Que ele se transfigura até no anjo de luz e, se possível, engana até os escolhidos. Foi Jesus quem disse que, se possível, o cara é tão bom que ele se transfigura em anjo de luz e, se possível, engana até os escolhidos. Não é à toa, eu já falei isso uma vez, mas vou repetir, que quando a pessoa está dando um testemunho que fala assim: eu vi um homem todo de preto no meu quarto, todo mundo diz que é? Deus me livre, está repreendido. Mas quando diz: irmãos, quando abri o olho que eu vi um vento na janela, um homem todo de branco, é do louco, glória, é um homem da mão furada, é ele. Pode não ser. Jesus disse que ele se transfigura, ele, se possível, enganaria até os escolhidos. Está pensando que é brincadeira? Quando o sacerdote era escolhido por Deus, os mestres hoje estão sendo escolhidos pelos homens. Não é à toa que criaram os pré-requisitos para que ele fosse e atendesse aos apetites daquele povo, principalmente no nosso meio batista. Assim, olha o verso 5: assim Cristo também não glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas sim aquele que disse: tu és o meu filho, hoje te gerei. A quem também diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias da sua vida, com grande clamor e lágrimas. Veja qual foram os dias de Jesus. Foram grandes tremor, foram grande dor, lágrimas, clamor. Clamar é gritar insistentemente. Lágrimas é sinal de quem sofre. Via de regra, quem chora é quem está sentindo dor, algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento. E nos dias que estamos vivendo, hoje está muito difícil chorar de alegria. Hoje choramos mais de tristeza mesmo. Jesus sofreu, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus. Então Jesus clamava, orava, chorava, suplicava, clamava para que ele o livrasse da morte, mesmo sendo Deus. Mas ele era 100% homem. E enquanto 100% homem, ele era limitado como homem. Não foi à toa quando lhe perguntaram quando seria o dia da vida do homem, da vinda do Filho do Homem, e ele disse assim: só compete ao Pai que está no céu. Hoje ele sabe. Amém. Quando ele curou, quando ele sofreu como um homem. Ele sofreu, e a sua oração, o conteúdo da oração de Jesus, o escritor aos Hebreus vai dizer: isso aqui é só através da revelação de Deus mesmo, irmão. Porque ele diz que essas orações e súplicas de Jesus a Deus eram assim: olha, Pai, livra-me da morte, não permita que a morte me trague, Senhor, que eu ressuscite ao terceiro dia, meu Deus, me livra da morte. Olha a oração de Jesus. E o que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. Mas o escritor vai dizer: porque ele temeu a Deus. E aí ele completa o verso 8:
embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Em meio ao sofrimento, ele aprendeu o que era obediência. Em meio ao sofrimento, ele aprendeu a obedecer. Não é à toa que a gente pode ver esse exemplo tão clássico nos nossos próprios filhos, que a gente dá tudo o que nós não tivemos, a gente quer dar tudo o que a gente não pode ter, e menos obedientes eles são, porque não sofreram, não aprenderam a padecer, a sofrer necessidade. E era o que eu mais via quando eu trabalhava no mercado lá no Farinha Pura, em Botafogo, os filhos de artistas da Globo lá no mercado. O que eu mais via era filhos dos mais ricos se jogando no chão, queria aquilo e o pai dizia que não ia dar, tendo tudo. E é justamente nesse lado espiritual que eu quero trazer, que o sofrimento gera obediência, e Jesus obedeceu por causa do sofrimento. E as pessoas pensam, nós muitas vezes pensamos que não, que é comprando, que são presentes, que são coisas boas que vai gerar obediência. Mas obediência é fruto de sofrimento. E na maioria das vezes que eu passei a obedecer a minha mãe e meu pai, foi muitas vezes depois de uma bela surra de galho de araçá, de galho de goiaba, ou então daquela borracha do sofá, que depois que ela já está bem... Aí eu aprendi a obedecer. Eu sabia que não podia ir mais naquele lugar. Muitas vezes era depois do sofrimento. Porque enquanto eu não sofria, meu pai só falava. Depois que vinha o chicote, eu dizia, agora é sério, agora eu não vou mais não. 9. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Jesus é a fonte de salvação eterna. Proclamado sumo sacerdote por Deus segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque foi um homem, um sacerdote, que apareceu a Abraão, que Abraão não sabe de onde veio, nem para onde iria. E Abraão, a Bíblia diz que Abraão, quando vê Melquisedeque, dá o dízimo de tudo àquele sacerdote. De tudo que Abraão tinha, Abraão dá o dízimo àquele sumo sacerdote, e ele oferece sacrifício. Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem, mais na frente ele vai falar que ele é superior a Melquisedeque, porque a semelhança de Melquisedeque, que veio e ninguém sabia a sua origem, Cristo veio, se fez carne, habitou entre nós, rasgou os céus e está sentado à direita de Deus, olhando, velando pela minha e pela tua vida. Que Deus nos abençoe nesta noite, que essa palavra fique internalizada em nossos corações e que você alcance o favor do sumo sacerdote que se compadece das tuas fraquezas e das minhas fraquezas. Esse sacerdote se chama Jesus, o Filho de Deus. Amém?